Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Alma Devota. Cheguei para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre mais um tema sugerido lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, já corre lá, não perde tempo. Vou deixar o arroba aqui embaixo, arroba Alma Devota com 2 Cs. E o vídeo de hoje é sobre escrúpulo. Como servir a Deus sem escrúpulo. Você sabe o que é uma alma escrupulosa? Sabe quais são as consequências de se ter uma alma escrupulosa? Se você quer saber sobre isso e muito mais, bora pro vídeo. Bom, para se entender um pouquinho mais a respeito, de como servir a Deus sem escrúpulo, é preciso primeiro compreender o que é escrúpulo, Uma alma escrupulosa é aquela pessoa que não consegue distinguir entre pecado leve e pecado grave. A pessoa se sente o tempo todo em pecado grave. Ela sente que está distante de Deus, que é indigna até mesmo de dirigir a palavra a Ele. Então ela se afasta da oração e se afasta também da Eucaristia pelo medo de receber Jesus em pecado, Que é o tempo todo estar se confessando, E mesmo com a confissão, se sente o tempo todo se acusando, Isso causa na pessoa a perca da paz interior, a pessoa fica aflita o tempo todo, ela perde a fé, ela praticamente não acredita na misericórdia de Deus, porque ela sente o tempo todo que Deus está de olho em cada passo que ela dá para acusá-la. E o medo de morrer em pecado é muito grande, causa um certo desespero nessa pessoa, E então ela não consegue viver em paz, não consegue viver em paz com Deus, e ela vai se distanciando daquilo que é importante, do alimento mais importante para sua alma, que é a oração e a Eucaristia. Você conhece alguém assim? Será que você se sente assim? Para começar, eu vou falar a diferença. Existem 3 tipos de consciência: a consciência escrupulosa, a consciência sadia e a consciência laxa. O que é consciência escrupulosa? É o que eu acabei de falar, A pessoa que fica o tempo todo se acusando, que não tem paz, enfim. A consciência laxa é aquela pessoa que não vê pecado em nada, enquanto a consciência escrupulosa é aquela que vê pecado em tudo. A pessoa que tem a consciência laxa não vê pecado em nada. Ela está em pecado mortal e tudo bem, está tudo bem, eu não fiz nada de tão grave assim, e recebe a Eucaristia mesmo estando em pecado, o que também é um grande perigo, a pessoa não ver pecado em nada, porque ela pode estar em pecado mortal e estar recebendo Jesus mesmo assim, confiando somente na misericórdia de Deus, e sem seguir, sem viver o sacramento da penitência, sem procurar o sacramento da penitência. E a consciência sadia é aquela pessoa que tem um equilíbrio. Ela sabe diferenciar pecado grave de pecado leve, está sempre em comunhão com Deus, está sempre procurando o sacramento da penitência, mas ela não se desespera por qualquer pecadinho, pelos pecados veniais, E devido a isso não se afasta nem da oração e nem da Eucaristia, Antes de falar a respeito, de como vencer o escrúpulo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, Eu, no início da minha conversão, eu sofri muito com isso. Eu era extremamente escrupulosa, mas eu não sabia o que era isso. Nunca tinha ouvido essa palavra na vida, Consciência escrupulosa, nunca tinha ouvido falar, E eu achava que eu estava no caminho certo. Eu estava na busca pela perfeição. Então, o tempo todo eu só enxergava as minhas misérias. Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo. Só que aquilo em mim era tão forte que a minha consciência me acusava o tempo todo. Por qualquer coisa, por mínima que fosse, eu já me sentia completamente distante de Deus. E com isso, eu sentia que Deus não estava ouvindo as minhas orações. Então, eu me afastava da oração quando eu me sentia que estava em pecado, o que é um erro grande, tá? Mesmo você estando em pecado, é importante estar sempre em oração, tá bom? E eu também me afastava da Eucaristia, porque quando eu não conseguia me confessar, eu estava o tempo todo me sentindo em pecado.
o tempo todo me sentindo fora do estado de graça. Então eu me sentia indigna de receber a Eucaristia. Tá? Então eu estava me distanciando o tempo todo dos dois principais alimentos da minha alma, a oração e a Eucaristia, e às vezes até sem necessidade, às vezes eu estava apenas com pecado venial, mas aquilo me acusava o tempo todo. Eu não sabia separar o que era pecado leve de pecado grave. A primeira vez que eu vi falar em escrúpulo foi num vídeo no canal da Natália Dutra, aqui no YouTube. Quando ela falou a respeito de alma escrupulosa, eu pensei, alma escrupulosa? Como assim, né? E eu fui assistir o vídeo e eu fui entender esse processo. Fui entender como funcionava. Ela até mencionou Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse que percebeu nos livros de Santa Teresinha o quanto ela era escrupulosa. E quando eu fui vendo, eu fui me identificando com aquilo. Nossa, gente, será que essa é a minha situação? Aí quando eu comecei lá no Instagram, comecei a seguir alguns perfis católicos e encontrei o perfil do Padre Leonardo Wagner. Ele fala muito sobre escrúpulos, sobre essa diferença entre consciência sadia, consciência escrupulosa e consciência lástica. Ele fala muito bem sobre isso. E lá eu fui entender um pouquinho melhor como funcionava. Então eu resolvi procurar uma direção espiritual. E durante a direção espiritual, quando eu ia me confessar, eu falava, olha, eu tenho um pouco de dificuldade de diferenciar o que é pecado grave do que é pecado leve, eu não sei. Tudo eu acho que é muito grave. Se eu faço X pecado, eu acho gravíssimo. Se eu faço Y, eu acho que eu não posso receber Jesus. Quando eu falei isso, o meu diretor espiritual olhou para mim e falou, olha, isso é escrúpulo de consciência. A coisa não funciona assim. Deus não está o tempo todo de olho em você esperando só para te acusar e pronto. Não. Você precisa equilibrar as coisas, entender o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Então ele me deu uma explicação muito boa, várias vezes eu conversei com ele sobre isso, justamente para tentar vencer isso, né? Ele me explicou muito bem, me ajudou a compreender, a filtrar o que era pecado mortal, o que era venial, como que eu poderia diferenciar os dois, né? E isso me deu uma paz muito grande. Graças a Deus, aos poucos a gente vai vencendo. Tem hora que eu me sinto acusada por uns pecadinhos ali. Mas com estudo e com a direção espiritual, a gente vai aprendendo a entender o que a igreja determina como pecado mortal e o que a igreja determina como pecado venial. Inclusive, se você tem essas dúvidas e quer saber mais sobre como diferenciar pecado mortal de pecado venial, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só falando sobre pecado. O que é pecado mortal e o que é pecado venial. Mas voltando para o assunto sobre a alma escrupulosa. Depois da direção espiritual eu consegui aprender mais e equilibrar mais as coisas e eu me sinto mais em paz, né? Então essa é a dica de hoje, já que o tema de hoje é como servir a Deus sem escrúpulo. Se você sofre com escrúpulo, é primordial a direção espiritual. Gente, eu acho que eu falei sobre direção espiritual em todos os vídeos aqui até o momento. Mas é porque realmente é de grande ajuda para quem quer viver a santidade. Como você pode perceber, no vídeo sobre a vida de oração eu falei sobre a importância da direção espiritual. No vídeo sobre vocação também falei sobre a importância da direção espiritual. E aqui também, gente, porque ter um sacerdote experiente já na caminhada te ajudando é outro nível, certo? É outro nível. São muitas as dúvidas que surgem quando você está começando na caminhada. É importantíssimo, inclusive todos os santos indicavam a importância da direção espiritual. Todos os santos tinham um diretor espiritual. Aí você já pode perceber, né, a importância disso. Então, é isso que eu recomendo para você, procurar a direção espiritual, estudar o catecismo da Igreja Católica, entender o que é pecado mortal e o que é pecado venial. E claro, muita oração, pedir a Deus essa luz, né, para te ajudar a ter mais paz, a entender, né, e a aumentar a sua fé, a crer mais na misericórdia de Deus e entender em que momento você rompeu sua aliança com Deus ou em que momento você não rompeu sua aliança com Deus e tá tudo bem. Certo? Então essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se essa dica te ajudou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e entender um pouco mais sobre essa questão do escrúpulo, tá? E deixa aqui embaixo a sua experiência sobre esse assunto. Você é uma pessoa escrupulosa ou não? Já teve escrúpulo alguma vez? Como você conseguiu vencer? Como você conseguiu passar por isso? Tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo que a gente responde, tá?
Um beijo e até o próximo vídeo.